nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vai sentando e reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia! Bom dia, Rio de Janeiro! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito sopra onde quer. Que o Pai das misericórdias seja bendito pela graça desse nosso encontro. O Abraça Rio, onde nós temos a oportunidade de viver um dia de renovação espiritual, um dia de renovação na vida nova do Espírito Santo de Deus. E para isso, nós iremos refletir a palavra de Deus nesse momento. Se você trouxe a Bíblia consigo, pegue então comigo o Evangelho de São João, capítulo 3. João, capítulo 3, a partir do versículo 1. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 1. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, Nicodemos, ele era do grupo dos fariseus, portanto um homem que conhecia as leis de Deus, um homem que conhecia os mandamentos de Deus, um homem que conhecia a palavra de Deus, um homem que também cultivava em seu coração a esperança da manifestação do Messias, do Salvador. Esse homem, tocado pelo Espírito Santo de Deus, foi conversar com Jesus. Mas o evangelista São João diz que ele foi conversar com Jesus de noite. Justamente por quê? Porque alguns fariseus já estavam perseguindo Jesus, alguns fariseus já estavam criticando Jesus, alguns fariseus demonstravam repúdio em relação a Jesus. Então Nicodemos, para não sofrer qualquer represália dos fariseus, ele foi de noite se encontrar com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, Nicodemos chama Jesus de mestre. Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Nicodemos reconhecia que Jesus vinha de Deus. E aí ele ainda disse para Jesus: ninguém pode fazer esses milagres que fazes,
se Deus não estiver com ele. Os milagres de Jesus foram suficientes para tocar o coração de Nicodemos, para que Nicodemos pudesse reconhecer que Jesus vinha de Deus. Os milagres de Jesus alcançaram o coração de Nicodemos, e mesmo sendo um fariseu zeloso, um observante da lei de Moisés, Nicodemos reconhece que Jesus vinha de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu, Jesus, fazes, se Deus não estiver com ele. E aí Jesus ensina a Nicodemos algo que para todos nós é fundamental. Jesus diz para Nicodemos, versículo 3, João capítulo 3, versículo 3, em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse novo nascimento, nós vivemos, nós já experimentamos esse novo nascimento, desde quando nós recebemos o sacramento do batismo. Quem foi batizado aqui, levanta a mão. Não, eu só pedi para levantar a mão, não é para falar eu não. É só levantar a mão. Quem foi batizado, levanta a mão e diga eu. Diga comigo, obrigado, Senhor, porque meus pais, meus padrinhos, me levaram à pia batismal. Eu recebi, Senhor, da igreja, o santo batismo. Eu nasci de novo. Esse novo nascimento, do qual Jesus fala para Nicodemos, eu vivi, eu experimentei, quando recebi o sacramento do batismo. Obrigado, ó Pai, pela Santa Igreja, pela minha mãe, pela nossa mãe, a Igreja una, santa, católica e apostólica, que me concedeu o sacramento do batismo. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor. E Jesus disse: quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Versículo 4. Nicodemos perguntou a Jesus: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu tenha te dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, que é o tema do nosso encontro. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Jesus diz para Nicodemos que nascer de novo significa nascer da água e do Espírito. Nós recebemos esse novo nascimento quando recebemos o sacramento do batismo. Nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito.
pelo batismo, pelo derramamento desta água batismal, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nossos corações. Nós nos tornamos templos vivos do Espírito de Deus, pela graça do batismo. Porém, meus irmãos, como nós sabemos, o Espírito Santo, ele continua a operar as suas maravilhas, ele continua a fazer com que nós nasçamos de novo, pela experiência da renovação espiritual. Mesmo que tenhamos recebido o sacramento do batismo, quando muitos de nós recebemos o batismo, quando ainda éramos bebês, quando ainda éramos crianças, mas no decorrer da nossa vida, o Espírito Santo continua a operar em nós as maravilhas do novo nascimento. Porque Ele quer conduzir todos nós ao reino de Deus, a participação do reino de Cristo Jesus. E essa participação do reino de Jesus não é só quando nós chegarmos à glória da eternidade, mas é uma participação que todos nós necessitamos hoje, aqui, agora. Nascer de novo significa ter a garantia de participar do reino de Deus. E muitas vezes nós reconhecemos que infelizmente o mistério do pecado, o mistério do mal nos seduz, nos arrasta para uma vida longe do reino de Deus. O mistério da iniquidade, o mistério do pecado que brota em nossos corações, porque quando nós fomos batizados, nós fomos libertos do pecado original, sem dúvida alguma. Nós fomos lavados pela água viva do Espírito Santo, nós fomos purificados do pecado original. Porém, permaneceu em nós, permaneceu na nossa natureza, permaneceu na nossa humanidade aquela inclinação para o pecado, aquela inclinação para o mal. Interessante que o apóstolo São Paulo, na sua carta aos Romanos, ele mesmo reconhece essa luta, esse combate espiritual, quando ele diz: por muitas vezes eu não faço o bem que eu gostaria de fazer, e acabo por fazer o mal que eu não gostaria de fazer. O apóstolo São Paulo reconhece esse combate espiritual que se trava dentro dos nossos corações. Queremos fazer o bem, mas muitas vezes fazemos o mal, cometemos o pecado, nos afastamos do reino de Deus, nos deixamos levar pela tentação da mentira, a tentação da imoralidade, a tentação da falsidade, a tentação da traição, a tentação do rancor, do ódio. Por isso São Paulo diz, reconhecendo diante da misericórdia de Deus: por muitas vezes eu faço o mal que não gostaria e não consigo fazer o bem que eu gostaria de fazer. Quem é que experimenta isso no seu coração, na sua vida? Levanta a mão. Quem é que experimenta esse combate espiritual na sua caminhada? Levanta a mão. Diga comigo: vinde, Espírito Santo. Vinde em socorro à minha fraqueza. Eu também enfrento o combate espiritual. Mesmo tendo nascido de novo,
pelo batismo, eu preciso, Espírito Santo de Deus, de um novo nascimento. Eu preciso de uma renovação espiritual. Eu preciso nascer de novo, porque o pecado quer me seduzir, o mal quer me seduzir, o mal quer me escravizar, para que eu não viva no reino de Deus. Vinde, Espírito Santo, em socorro às minhas fraquezas, porque eu quero viver na glória de Deus. Eu quero viver comprometido com o reino de Deus. Eu quero fazer o bem e não o mal. Amém. Nascer de novo, irmãos e irmãs, é necessário, para que possamos, no nosso dia a dia, viver a vida do reino de Deus, viver comprometidos com o reino de Deus. É preciso nascer de novo, nascer da graça, nascer do Espírito. Por isso nunca é demais suplicar: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Quando nós vamos à igreja, quando nós participamos dos sacramentos da igreja, quando nós participamos da Santa Missa, comungamos o corpo e o sangue de Jesus, naquele momento, irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Nós temos a oportunidade de viver uma renovação espiritual. Porque através dos sacramentos, o Espírito Santo, ele se dá a nós. O Espírito Santo, ele opera as suas maravilhas em nós, através dos sacramentos da igreja. Mas não somente. Quando nós vamos ao grupo de oração, quando lá, naquele cantinho de oração da nossa casa, naquele cantinho de oração do nosso quarto, nós nos refugiamos, e até mesmo através da leitura bíblica, da leitura dos evangelhos, nós fazemos a nossa oração espontânea, abrimos o nosso coração sinceramente a Deus, em oração sincera, abrimos o nosso coração, louvamos a Deus, pedimos perdão, suplicamos a sua misericórdia, intercedemos em oração para a intervenção de Deus, para as maravilhas de Jesus acontecer na vida da nossa família, na vida de pessoas que amamos. Suplicamos a intervenção do poder de Deus, para que a paz se manifeste no mundo, para que a igreja seja renovada no Espírito Santo. Então, naqueles momentos particulares, naqueles momentos pessoais de oração, quando sinceramente nós abrimos o coração, ali acontece a renovação espiritual, ali pode ter renovação espiritual. Pode acontecer o novo nascimento da graça, o novo nascimento do Espírito Santo de Deus. Nunca é demais, irmãos e irmãs, pedir: vinde Espírito Santo. Nunca é demais pedir ao Espírito Santo que Ele faça com que esse novo nascimento aconteça. Nunca é demais pedir ao Espírito Santo que Ele de fato nos dê a graça de uma nova efusão, de um novo batismo espiritual, de um novo mergulho na água viva, na água da graça, na água do Espírito. Nunca é demais suplicar, porque nós não podemos, como discípulos e discípulas de Jesus, nós não podemos nos deixar dominar, nós não podemos nos deixar escravizar de novo pelo pecado, nós não podemos nos deixar enganar pela sedução da serpente, pela sedução de Satanás. Não podemos nos deixar enganar, mas só o Espírito Santo, só o Espírito Santo nos garante esta libertação espiritual. Só o Espírito Santo nos garante esta fortaleza de alma, esta fortaleza espiritual, para não nos deixarmos seduzir pelo mal, mas para vivermos no bem, na justiça, no amor, para vivermos na glória de Deus,
desde já, vivemos comprometidos com o reino de Jesus, porque nós somos discípulos, discípulas, missionários de Cristo. Não podemos nos deixar enganar pela serpente, mas é preciso nascer de novo, é preciso nascer da graça, é preciso nascer do Espírito Santo de Deus. Por isso, mais uma vez, diga comigo, com a mão no seu coração: vinde, Espírito Santo. Dai-me a graça, Espírito Santo, de nascer de novo, de nascer da graça, de nascer do Espírito. Vinde, Espírito Santo. Eu preciso sempre de um novo nascimento para poder ver o reino de Deus, para poder viver o reino de Deus, para encaminhar a minha vida à glória de Deus. Não importa a minha idade, eu posso nascer de novo. Dai-me a graça, Espírito Santo, de ser batizado na vossa graça, no vosso amor, na vossa unção. Continue com a mão no seu coração. E agora eu imponho as minhas mãos sobre você, meu irmão. Eu imponho as minhas mãos sobre você, minha irmã, pedindo agora essa graça, pedindo ao Pai das misericórdias, ao Deus de toda consolação, em nome de Jesus, que o Espírito Santo seja derramado agora no seu coração. Vinde, Espírito Santo. Vinde, ó Consolador, sobre esses meus irmãos e irmãs. Vinde, Espírito Santo. Vinde, ó sopro da graça. Vinde, ó sopro espiritual, e renovai os corações desses meus irmãos e irmãs. Libertai-os da escravidão do mal, libertai-os da escravidão do pecado. Vinde, Espírito Santo. Que eles sejam criaturas novas, que sejam homens novos, mulheres renovadas na graça, para que possam viver comprometidos com o reino de Jesus. Vinde, Espírito Santo. Aqueles que precisam ser libertos do mal, aqueles que precisam ser libertos dos vícios, aqueles que precisam ser libertos da escravidão do pecado. Vinde, Espírito Santo. Operai esta maravilha, operai este Pentecostes agora nesses meus irmãos e irmãs, para que possam ser renovados na graça, no Espírito, para que possam ser renovados e assim viver a vida nova da graça, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porém, Jesus ainda disse para Nicodemos: não te maravilhes de que eu tenha dito, necessário vos é nascer de novo. E aqui Jesus fala para Nicodemos aquilo que é o tema do nosso encontro. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. O que Jesus quer ensinar sobre isso? O vento sopra onde quer. Você ouves-lhe o ruído, tu ouves-lhe o ruído, mas não sabes, tu não sabes de onde vem esse vento, nem para onde vai esse vento. Jesus está falando aqui da ruá. Em hebraico, ruá significa Espírito Santo, sopro, vento. Jesus fala da ruá exatamente para dizer que o Espírito Santo é movimento de renovação espiritual, mas é um movimento livre. O Espírito Santo é um movimento livre. Jesus está afirmando para Nicodemos que o Espírito Santo é a liberdade de Deus em movimento, a liberdade de Deus em movimento.
E que quando Ele penetra os nossos corações, Ele também nos concede esta liberdade espiritual. A liberdade da escravidão do pecado, a liberdade da escravidão do mal, mas também, irmãos e irmãs, a liberdade para vivermos como filhos amados de Deus, homens e mulheres livres para amar, livres para viver como pessoas entregues a Deus, livres para poder promover no mundo a justiça, livres para poder promover no mundo a evangelização, o testemunho da boa nova de Cristo Jesus. O vento sopra onde quer, tu ouves o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos, pelo novo nascimento, nós precisamos, pela graça do batismo no Espírito Santo, viver, nos comprometer com a liberdade espiritual, com a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Nós precisamos resgatar urgentemente, resgatar esta liberdade da vida cristã, a liberdade que Cristo Jesus conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição, a liberdade que Jesus conquistou para nós. Nós precisamos viver nessa liberdade. Agora vejam bem, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele age livremente para fazer cumprir no mundo o reino de Deus, a vontade salvífica de Deus. Ele age livremente. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai. O Espírito Santo age com toda a liberdade. A liberdade absoluta é a liberdade de Deus, para promover no mundo a paz, para promover no mundo a salvação de Cristo, para promover nos corações a graça da santificação. Ele age livremente. Segundo o projeto salvífico de Deus, não é a liberdade mundana, a liberdade espiritual, a liberdade do Espírito Santo, não é a liberdade mundana, não é a liberdade para se comprometer com o pecado, para se comprometer com o mal. Não, é a liberdade da salvação, é a liberdade que Ele garante para nós, é a liberdade dos filhos e filhas de Deus. E nós precisamos, pelo poder do Espírito Santo, conquistar essa liberdade. A liberdade de testemunhar o reino de Deus, a liberdade de testemunhar o Evangelho de Jesus. Por isso, também em oração, diga comigo: vinde Espírito Santo, dai-me a graça desta liberdade, a liberdade dos filhos e filhas de Deus. Vós que sois a plena liberdade, ó Espírito Santo, vós que sois a plena liberdade de Deus, vós que sois a plena liberdade de Deus, vinde em socorro às minhas fraquezas, vinde em socorro às minhas e fraquezas, dai-me a graça, de ser livre, livre para amar, livre para amar, livre para servir a glória de Deus, livre para servir a glória de Deus, livre para testemunhar o Evangelho de Jesus, livre para testemunhar o Evangelho de Jesus, livre para amar os meus irmãos e irmãs de fé, livre para amar os meus irmãos e irmãs de fé, livre para promover no mundo o reino de Deus. livre para promover no mundo o reino de Deus. Eu quero ser um homem livre. Eu quero ser uma mulher livre. Eu quero ser um homem livre. Eu quero ser uma mulher livre. E viver na liberdade de Deus. E em plena liberdade de Deus. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Eu quero ser um homem Eu livre. quero ser uma mulher livre. No poder do Espírito. No poder do Espírito. Dai-me esta graça, Espírito Dá-me Santo. essa graça,
Passa, Espírito porque o Santo. vento sopra onde quer. Porque o vento sopra onde quer. Nós não sabemos de onde ele vem. Não sabemos de onde vem. Não sabemos para onde ele vai. Não sabemos para onde vai. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero Na viver. liberdade do Espírito Santo. Na liberdade do Espírito Santo. E agora vai ficando de pé. Levanta seus braços e peça esse sopro espiritual. Reze agora com as suas palavras. Peça agora esse novo nascimento. Levante os seus braços. Agora é o momento de nós rezarmos juntos e pedimos essa graça. Levante os seus braços. Levante, abrindo o seu coração. Levante os seus braços como um gesto de confiança no amor de Deus, como um gesto de confiança, como um gesto de filho livre, de filha livre para Deus, para a ação do Espírito de Deus. Filho livre, filha livre, com seu coração aberto para a ação do poder espiritual, do batismo no Espírito Santo, desse novo nascimento, para que possamos ser homens e mulheres livres. Sim, Jesus, nós aqui estamos reunidos no vosso nome. Vinde agora, Jesus, tocar os nossos corações, tocar o coração desses irmãos e irmãs e derramai agora esta água viva, porque nós precisamos nascer da água e do Espírito. Já nascemos pelo batismo, sim, já nascemos pelo batismo, mas precisamos de um novo nascimento, de uma nova renovação espiritual. Por isso, Jesus, passeai no meio desses irmãos, passeai entre nós, passeai no meio deste povo e tocai seus corações, tocai as suas mentes, tocai as suas almas, para que sejam renovados pelo poder do Espírito Santo. Recebam a graça de uma vida nova, recebam a graça de uma renovação espiritual e possam experimentar os milagres de Deus, possam experimentar as maravilhas de Deus, possam experimentar as manifestações das curas, dos prodígios de Deus, porque onde está o Espírito, ali está a liberdade. Onde está o Espírito, ali está a liberdade de Deus. A liberdade de Deus para operar as maravilhas, a liberdade de Deus para enviar em missão, a liberdade de Deus para ungir aqueles que são enviados para pregar a palavra, para operar as maravilhas de Deus no nome de Jesus. Sim, concedei, ó Pai, em nome de Jesus, a esses irmãos e irmãs, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Deixa essa promessa que Padre Wagner está suplicando. Aquele que é o doador de toda a graça, de todos os dons, o septidom, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Deixe os dons fluir a partir daquele que é o menor de todos os dons, mas como nos ensinava Padre Jonas, não porque é o menor que tem menos valor, mas é a porta de abertura para todos os outros carismas. Solta a tua voz, solta. Queremos tua presença, Senhor, está diante de ti. Foi a tua presença. Ergue seus braços e diz: que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos, não desistiremos de te perseguir, de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és, vem nos visitar e nos fazer queimar. Do início, sarça que só queima, sarça que só queima, que não se há. Somos tua igreja, somos tua igreja, viemos te adorar neste teu altar. Somos
consumir. Ergue seu braço. Estamos aqui. E canta Rio de Janeiro. Foi a tua presença que nos trouxe aqui. Que nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos De te perseguir, de te perseguir até te encontrar diante da tua glória. não podemos ficar de pé. Não podemos ficar de pé. Mostra quem tu és. Mostra quem tu és. Vem nos visitar e nos fazer queimar de novo. Manda teu fogo. Manda esse fogo abrasador, Senhor. Manda teu fogo. Queimar toda a raiz Queimar de do mal, novo. do pecado, Queimar de novo. da dureza e da incredulidade, da dúvida e da confusão, Manda teu do fogo. desespero e da depressão. Queimar de novo. Manda esse fogo queimar agora tudo aquilo que impedia tu de ser o mestre, tu de ser o Senhor, tu de ser aquele ósculo divino do Pai e do Filho para cada um de nós. Vem fogo santo, vem fogo poderoso, vem fogo de Pentecostes, vem como naquele dia memorável de Jerusalém, com a variedade de línguas de fogo que simbolizam os carismas, os dons, a graça potente, as armas para o combate. O mundo está ávido desse Pentecostes novo. O mundo está necessitado, a igreja precisa, a família precisa, cada um de nós, na nossa vida do dia a dia precisamos. Vem Espírito Santo, vem afastar todo espírito de desordem, todo espírito de confusão, de guerra. Vem realizar a partir deste local, pela Canção Nova no mundo todo, um Pentecostes universal. Vem Espírito Santo. Renovai, Espírito Santo, nestes meus irmãos e irmãs, os dons espirituais. Renovai em cada um deles os dons de santificação, Senhor. Porque pelo novo nascimento, pelo nascimento da água e do Espírito, nós recebemos a vocação à santidade. Sim, pelo sacramento do batismo, nós todos fomos vocacionados à santidade, mas sabemos que não é fácil, Senhor, trilhar o caminho da santidade, e por isso nós precisamos do vosso socorro, Espírito Santo. Nós precisamos do vosso auxílio, nós precisamos da vossa unção, nós precisamos dos vossos dons. Derramai os dons de santificação, derramai os dons espirituais no coração desses irmãos e irmãs, para que sejam santos, sejam santos, sejam santos no seu dia a dia. Derramai também os dons, os carismas, os dons de serviço, os dons necessários para a evangelização, os dons necessários para o testemunho da fé, o testemunho da esperança e da caridade. Vinde, Espírito Santo, inflamai o coração desses irmãos e irmãs no fogo do vosso amor, no fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, de fogo santo. Vem sobre nós, ó fogo do Espírito Santo. Vem sobre nós, canta de novo. Sarça que só queima, sarça que só queima, que não se há. Somos tua igreja, somos tua igreja. Viemos te adorar neste teu altar. Somos sacrifício, vem nos consumir. Estamos aqui. Vai erguendo o seu braço mais alto que você pode e se entrega ao Senhor. Foi tua presença, Senhor.
Foi a tua presença que nos trouxe de aqui, amor, que nos trouxe presença aqui, do Senhor. ressuscitado. Não desistirei. Presença do amor misericordioso do Pai, De te perseguir até te encontrar presença diante divina da nova, tua glória. que só tu pode conceder, Espírito Santo. Não podemos ficar de pé. Mostra quem Tu és, vem nos visitar, nos fazer queimar de novo. Sempre de novo, sempre de novo. Sempre necessitamos de um novo nascimento, Senhor. Sim, Senhor. Aqueles que por um acaso desistiram da sua caminhada, aqueles que por um acaso se afastaram, Senhor, resgatai, Senhor, resgatai. Resgatai aqueles que estão aqui perdidos, Senhor, perdidos numa vida de vícios, numa vida de drogas, numa vida de prostituição, Senhor. Sejam resgatados, porque são irmãos nossos, são filhos amados vossos, Senhor, são filhos amados e que precisam de uma vida nova, que precisam de um novo nascimento, aqueles, Senhor. E nós também pedimos pelas nossas famílias, Senhor, nós também pedimos pelos nossos entes queridos, aqueles que estão longe do vosso reino, Senhor, que por vários motivos nós não julgamos quem quer que seja, nós não muito menos condenamos quem quer que seja, mas nós queremos que sejam também resgatados. Por isso nós também, Senhor, agora com uma atitude de pessoas intercessoras, de pessoas orantes, pedimos pelos nossos queridos, pelas nossas famílias, pelos nossos entes queridos, aqueles que precisam ser resgatados, precisam ser curados, precisam ser alcançados pela vossa misericórdia, Senhor, que eles também possam nascer de novo, nascer de novo.